Hoje a gente vai aprofundar em aspectos da classificação, em aspectos de como a gente entende a biologia viral, para que assim que nós comecemos a falar a respeito de doenças causadas por vírus, a gente tenha mais elementos para compreender essa sistemática, essa alteração do metabolismo celular. Então, quando a gente pensa em doenças virais, existem relatos que datam desde a antiguidade. Por exemplo, existem retratações de doenças que hoje nós sabemos serem doenças virais em hieróglifos egípcios. O que aconteceu com um membro desta personagem retratada? Atrofiado, né? Um membro diminuto. Isso é um exemplo do que acontece numa doença viral chamada de poliomielite. Hoje, felizmente, já praticamente erradicada com uma campanha de vacinação eficiente, efetiva. Mas lá na época do Egito Antigo, a gente tinha inclusive faraós que sofreram com quadros de poliomielite. Então, vamos dar uma ideia histórica de como é que os vírus foram descobertos pelos cientistas. Primeira grande doença viral que foi decifrada pelos cientistas, na verdade, não foi uma doença humana, foi uma doença das plantas. E o tabaco é um produto de interesse comercial há bastante tempo, inclusive hoje. E note o seguinte: você vê algumas manchas nessa folha. No final do século XIX, muitos cientistas começaram a se debruçar sobre a folha do tabaco para entender o que é que estava acontecendo, por que a planta tinha essas manchas. E fato rápido, quando uma planta apresentava essa característica, normalmente as plantas vizinhas a esta também ficavam doentes. Então, isso indicava ser uma doença infecciosa que se disseminava pela plantação. Bom, eles foram estudar. Como até o final do século XIX, todo mundo achava que uma doença infecciosa era causada por algum micro-organismo, o que eles fizeram? Foram lá no laboratório tentar isolar, cultivar aquela ideia de preparar um caldo nutritivo, colocar o material contaminado, esperar crescer micro-organismos, isolar esses micro-organismos, uma vez isolados, inoculá-los novamente no caso, planta sadia e ver se isso causava doença, era a ideia clássica que foi estabelecida por Koch. Os famosos postulados de Koch, que visavam isolar e identificar um agente etiológico de uma doença, eram seguidos em todos os campos, não só em doenças animais, doenças humanas, mas também doenças que envolviam plantas. Acontece que ninguém conseguia fazer isso. Por quê? Porque não dava para isolar um vírus em condições de cultura. Até que no finzinho ali do século XIX, alguns pesquisadores russos tiveram uma sacada interessante. O que eles fizeram? Eles pegaram as folhas do tabaco que estavam doentes, trituraram e filtraram. E eles foram filtrando usando malhas que tinham poros cada vez menores, até que eles chegaram num valor de corte de 0,2 micrômetros. E o que eles observaram quando eles chegaram em filtros cujos poros, então vamos imaginar aqui uma redinha, pense que o poro desta rede tem um diâmetro de 0,2 micra, 0,2 micrômetro. O que eles descobriram? Bactérias eram grandes demais para passar por esses poros de 0,2 micrômetros. Vírus, que a gente ainda não sabia que existiam, passavam, ou seja, eram agentes menores do que 0,2 micrômetros. Essa foi uma observação importante e que até hoje a gente leva em conta, sobretudo ao se trabalhar em condições artificiais, como cultura de células, quando a gente quer garantir que alguma coisa está livre de micro-organismos, um medicamento, um meio que vai ser colocado em contato com células numa condição artificial, a gente sempre filtra. Aqui nós temos ilustrações que mostram sistemas modernos de filtração que a gente utiliza. A gente pluga uma bomba a vácuo nesse biquinho aqui, a bomba faz uma sucção e o produto passa por um filtro. Esse filtro é um filtro de 0,2 micra e a gente fala, isso está livre de micro-organismos. Por quê?
porque bactérias são grandes demais para passar por poros de 0,2 micrômetros. E o que esses cientistas russos descobriram na época? Eles viram que, ao filtrar o extrato das plantas doentes, o agente que causava a doença não ficava retido no filtro, e sim ele passava. Portanto, era algo que era menor do que uma bactéria conhecida. Como não tinha tecnologia para identificar o que estava nesse elemento que foi passado, eles achavam que aquilo era algo não biológico. Podia ser um veneno, por exemplo. Então, a palavra vírus vem do latim veneno. Uma das interpretações latinas é justamente veneno. E o termo, inclusive, que foi cunhado à época, contagium vivum fluidum. O que é isso? É algo que é fluido, é líquido. Por quê? Porque eles filtravam, certo? Uma solução. E tinha essa capacidade de contaminar aquilo que era vivo. Então, um fluido que contaminava aquilo que era vivo. Eles achavam que os vírus eram nada mais, nada menos do que moléculas capazes de causar uma doença. Isso ali, ó, finzinho do século XIX. Na mesma época, algumas doenças, agora não mais em plantas, mas em animais, também começaram a ser estudadas e viram também que era o tal do filtrado que causava a doença, ou seja, era algo menor do que uma bactéria conhecida. Uma das primeiras doenças animais estudadas e constatadas desse fim foi a febre aftosa. A febre aftosa sempre teve um interesse econômico muito grande. Por quê? Porque o homem consome o gado, o homem comercializa a carne do gado, e quando você tem um rebanho afetado por febre aftosa, você tem que eutanasiar o gado. Você não pode comercializar. Tanto é que tem um impacto econômico absurdo para o Brasil. Quando acontece lá suspeita de um caso de febre aftosa, o Brasil é um grande exportador de carne. Quando acontece um caso, normalmente todos os países que importam a carne brasileira vão lá e, opa, não, quero entender direito, teve ou não teve? A Inglaterra passou, ao longo do século XX, por alguns surtos de febre aftosa muito importantes e que tiveram um impacto de bilhões de dólares na questão comercial deles. Lá no finzinho do século XIX, durante uma epidemia de febre aftosa, inclusive, eles viram que o agente passava pelo filtro. O agente era filtrado. Então, eles começaram a definir doenças virais com conceitos chaves. Então, eram agentes que não eram só pequenos para passar pelos poros de 0,2 micras, mas também tinham a capacidade de se replicar no hospedeiro. Por quê? Porque quando eu colocava ele em meios de cultura, caldos nutritivos, ele não proliferava. Você não via mais, você não aumentava a quantidade dos agentes, mas precisava de um hospedeiro vivo para que esse processo acontecesse. Lembra que a gente falou na aula passada, vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. Na época, no início do século XX, a gente ainda não sabia disso, mas começava a entender mais sobre aspectos de doenças virais. Virado o século, aí várias doenças virais começaram a ser descritas, todas ainda nesta base. Eram agentes que só se proliferavam em células vivas, eram agentes tão pequenos que podiam ser isolados a partir da filtração em poros de 0,2 micras. E aí veio o primeiro vírus humano estudado na época, a febre amarela, 1901, depois o vírus da raiva, da varíola, alguns vírus aviários importantes, como o vírus da leucemia aviária, que acomete, sobretudo, as galinhas, os patos, as aves migratórias, o vírus da poliomielite, o vírus Roussarcoma, que também é um vírus de aves importantes, começaram a entender que tais agentes estranhos, na verdade, infectavam uma gama de hospedeiros enorme, não eram só os vegetais, não era só o ser humano, não eram só os animais que podiam ser infectados por doenças virais,
mas inclusive micro-organismos descobriram o tal do bacteriófago. Olha que ano que a gente está, 1915. O que explodiu mundialmente nesta época? Primeira Guerra Mundial, certo? Durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma epidemia de gripe muito importante, que foi a gripe espanhola. Como é que você dissemina mais facilmente o vírus da gripe? Hoje a gente sabe, em aglomerações. Quer coisa mais aglomerada do que um monte de soldados entrincheirados? Foi um susto. Nunca tinha acontecido isso na história recente, à época. Aí, eles começaram a estudar. Começaram a estudar o que era a gripe, o que deveria ser o agente causador da gripe, que só veio a ser decifrado muitos anos depois. A gente está falando de 1918, foi só em 1933 que a gente descobriu o agente da gripe, que era o vírus influenza. E por que foi necessário esse salto? Justamente por conta do avanço da tecnologia. Foi na década de 30 que a gente desenvolveu o microscópio eletrônico. Com o advento da microscopia eletrônica, opa, agora sim. Agora a gente aumenta o nosso poder de visão e a gente consegue ver o que eram esses tais agentes menores do que bactérias. Aí vários vírus começam a ser descritos a partir dos anos 30. Então veja, a descoberta dos vírus começa com uma visão muito mais clínica, para que depois a gente entenda o que está por trás daquela doença infecciosa em questão. Então, na época, anos 30, a gente conseguiu visualizar, mas a gente ainda não sabia direito por que um vírus conseguia gerar outras cópias dele mesmo no interior de uma célula infectada. O estudo dos vírus caminha muito com o avanço da biologia molecular. Durante a descoberta da estrutura dos ácidos nucleicos, da funcionalidade dos ácidos nucleicos, muitos experimentos-chave foram conduzidos com vírus. Então, veja, lembra que eu falei na aula passada? Estudar o vírus ajuda a entender mais sobre nós mesmos. Para entender mais como se dava essa questão da biologia viral, foi importante a gente entender qual era a natureza e a sequência do material genético viral. RNA? É DNA? Qual é a sequência nucleotídica? Então, veja, por que a gente dá importância para a natureza? Por que a gente dá importância para a sequência? Porque ao longo do século XX, a gente aprendeu que a base da informação, no caso da vida celular, depende da sequência nucleotídica. Desta forma, algo semelhante também deveria ocorrer nos tais dos vírus. Lá atrás, a gente classificava os vírus muito pelo formato que eles possuíam, sobretudo a simetria do capsídeo. Pelo formato, imagina lá, microscopia eletrônica, a gente tira uma foto do vírus. Pelo formato do vírus, a gente agrupava os vírus por formas semelhantes. Isso lá atrás, no século XX. Hoje a gente já não faz mais isso. A gente já não usa mais esse tipo de classificação morfológica. O vírus era um vírus que tem ou não tem envelope. A gente usava muito isso também para agrupar. Vírus que eram revestidos por membrana, ou seja, envelopados, iam para um lado, os que não eram para o outro. Por quê? Porque era o que a gente conseguia usar na época para distinguir um vírus do outro. Eram vírus muito pequenos, então a gente coloca num grupo. Ah, mas tem outros aqui que são maiores, então a gente coloca num outro grupo. As dimensões do virion e do capsídeo viral eram importantes como formas de classificação. Hoje, gente, a gente não usa mais nada disso. Então, a natureza e a sequência são a função elementar para a classificação dos vírus. O resto é consequência. Formato, estrutura do capsídeo, se tem ou se não tem envelope, é uma informação adicional importante, mas que não é mais elementar. Para você classificar um novo vírus hoje, o que tem que ser feito? Sequenciamento do genoma viral. Para classificar, existe um sistema de classificação?
Existe. A gente adaptou o sistema de classificação proposto por Linneu, que é utilizado para classificar todos os seres vivos, inclusive para os vírus que entram naquele limbo de ser ou não ser um ser vivo. Mas é importante você ter em mente que existe um sistema de classificação e ele sofre atualização constantemente. Atualmente, para a ordem de um vírus, nós usamos um sufixo, que é o sufixo viralis. Para classificar a família, a gente usa um sufixo, que é o sufixo viride. A gente fala só o E. Então, viridae, você fala viride, com som tônico, fechado. E o gênero de um vírus, em geral, termina com a palavra vírus. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um vírus, que é o ebola. O ebola, a espécie, tem várias espécies do vírus ebola. Uma delas é a Zaire ebola vírus. Zaire vem do local onde ele foi isolado, certo? Então, Zaire ebola vírus. Esta espécie pertence ao gênero ebola vírus, olha lá, sufixo vírus. O gênero ebola vírus está dentro da família Filoviridae, então, sufixo viride, que pertence à ordem Mononegaviralis, olha lá o sufixo. Já que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, todos os vírus precisam de uma célula para completar o seu ciclo biológico, certo? Se eu quero dar origem a novas partículas virais, eu preciso primeiro ter uma célula infectada. Assim sendo, a replicação da informação viral só é capaz de ocorrer dentro de uma célula infectada. Então, eu vou ter que entender como é que o vírus infecta a célula, como é que o vírus entra na célula. E uma vez que existe uma ordem de etapas para o fluxo informacional intracelular, isso você aprendeu em mais detalhes lá nas aulas de biologia molecular, do que eu me refiro aqui? Ao famoso dogma central da biologia. O que era o dogma central da biologia? DNA, RNA, proteína, todos os seres vivos seguem este dogma central para que um vírus seja capaz de, ao infectar uma célula, mudar o metabolismo celular para que sejam produzidas as partículas, certo? Os elementos virais que vão se associar, proteínas virais, ácidos nucleicos virais dentro da célula infectada, ele tem que entrar nessa dança. Ele tem que seguir o fluxo informacional celular. Todos os vírus precisam, necessitam que seja produzido um RNA mensageiro viral na célula. Por quê? Porque o que interage com o ribossomo da célula infectada será um RNA mensageiro viral. Do ponto de vista do fluxo informacional celular, eu não tenho lá uma informação do DNA que foi acessada, foi transcrita, deu origem ao RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro interage com o ribossomo para que ocorra a síntese proteica. O vírus precisa entrar nesse sistema. Então, é necessária a produção de uma molécula semelhante ao RNA mensageiro celular para que possa interagir com o ribossomo e ocorra a tradução, a síntese das proteínas em questão. Lembre-se, o vírus não dispõe da maquinaria de síntese proteica. Então, ele pega a maquinaria emprestada. De quem? Da célula infectada. Logo, eu preciso ter uma forma de acessar a maquinaria e que a maquinaria entenda, que a maquinaria compreenda, fala, opa, isso aqui é tipo um RNA mensageiro. Ah, então eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu vou interagir com o ribossomo da célula infectada, eu preciso de uma molécula que seja estruturalmente parecida com o RNA mensageiro daquela célula infectada. Perfeito? Estudando os famosos vírus, a gente descobriu que os vírus têm um código genético. E esse código genético era composto por ácidos nucleicos. Como é que foi um experimento clássico, importante, que decifrou essa questão? Estudando bacteriófagos,
dois pesquisadores, a Martha Chase e o Alfred Hershey. O Alfred Hershey era um importante professor de bioquímica na época, a Martha Chase era sua estudante assistente. Os dois juntos conduziram um dos experimentos mais elegantes dos anos 50 e que até hoje é um experimento de sucesso. Qual foi esse experimento? Estudando uma bactéria que era a Escherichia coli e um bacteriófago que infectava a Escherichia coli, eles já tinham conseguido obter fotografias com o microscópio eletrônico, avaliando isso. Eles queriam saber o seguinte: quando o vírus entra em contato com essa bactéria, o que do vírus entra na célula? É o vírus inteiro? Ou é só alguma molécula? E havia uma grande briga na época quanto ao fato de ser ou proteínas ou ácidos nucleicos. Então, o que será que entra na célula infectada? Já sabiam que não era o vírus inteiro. Será que é alguma proteína viral que é introduzida dentro da célula e, portanto, esta proteína, se carregar alguma informação, faria com que novos vírus fossem produzidos no interior da célula infectada? Ou será que eram os ácidos nucleicos virais? A gente já sabe a resposta para essa pergunta. Mas na época não sabiam. Como é que eles conduziram esse experimento elegante? Eles criaram um vírus no laboratório que tinham moléculas marcadas com isótopos radioativos diferentes. Então, eles marcaram proteínas virais com enxofre radioativo e marcaram DNA com fósforo radioativo. Por quê? Porque são elementos químicos diferentes. Eu tenho alguns aminoácidos que são aminoácidos que contêm enxofre, e eu não vou ter enxofre nos ácidos nucleicos nunca. E eu tenho fósforo, certo? Lá no esqueleto fosfato-açúcar dos ácidos nucleicos, a gente tem fósforo, então vou marcar ácidos nucleicos com fósforo radioativo, e a não ser que uma proteína seja fosforilada, coisa que não acontece nas proteínas virais, eu não vou encontrar fósforo em proteínas. Pronto. Então, assim, eles criaram dois tipos de bacteriófagos com marcações diferentes. Um que tinha as proteínas marcadas, o outro que tinha os ácidos nucleicos marcados radioativamente. Pegaram esses vírus, colocaram em contato com bactérias. O que acontece? O bacteriófago se adere à superfície da célula infectada e ele inocula alguma coisa que eles não sabiam ainda o que era. Bom, agora eu preciso separar. Eu tenho que tirar esse vírus que está ali grudadinho ainda na superfície da célula. Como que eles fizeram para tirar os vírus que estavam ali presos na superfície da célula bacteriana? A elegância, muitas vezes, vem da simplicidade. Eles usaram um liquidificador para esse fim. E ao agitar a suspensão contendo as bactérias e os vírus, eles conseguiam separar os vírus que estavam aderidos, adsorvidos às bactérias. Ou seja, o que quer que seja que tenha sido introduzido dentro da célula bacteriana já o foi. A partícula viral que estava grudada na superfície, agora vazia, não me interessava mais. Como é que eu separava uma coisa da outra? Por meio de técnicas de centrifugação. E aquelas bactérias eram colocadas em condições de cultura e eles acompanhavam para ver o quê? Para ver os vírus que seriam produzidos. Bom, no caso deste ciclo, era um ciclo que levava à lise da bactéria. Consequentemente, um monte de novos vírus produzidos a partir das células infectadas eram liberados para o meio de cultura. Aí eles isolavam esses vírus que foram liberados para o meio de cultura, separavam dos debris dos restos bacterianos e viam o tipo de marcação radioativa que podia ser detectada. Era a marcação característica do enxofre ligado às proteínas ou do fósforo ligado aos ácidos nucleicos? E a resposta para essa pergunta foi a do fósforo ligado aos ácidos nucleicos. Assim, eles conseguiram deduzir que o que era introduzido dentro da célula infectada era um ácido nucleico, que mais tarde, para o caso do bacteriófago, foi descoberto ser o DNA. Portanto, o fim da história é o DNA que carrega a informação, no caso do bacteriófago, mas o mesmo vale para outros vírus, no caso do RNA.
E embora exista uma grande variedade de vírus existentes, a complexidade infinita de infecções possíveis pode ser explicada por um número finito de genomas virais. E esse número é em 7. A gente consegue classificar todos os vírus existentes no planeta em 7 categorias, até o momento. Talvez a gente descubra alguma categoria diferente mais adiante, pode ser, tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Até os anos 80 eram 6 categorias. De lá para cá a gente descobriu mais uma. Então, quem sabe nos próximos 20 anos a gente descobre algo mais. Mas até o momento, existe um número finito de genomas virais conhecidos. De todos os que a gente conhece, a gente consegue classificar em 7 grupos diferentes. Então, vamos lá. Vamos entender essas 7 categorias-chave, essas 7 categorias importantes. Para isso, a gente precisa pensar no esquema geral de uma infecção. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente discutir. Então, pensemos o seguinte. Um vírus, primeira coisa, ele precisa entrar em contato com alguma molécula na superfície celular. Se eu não tiver esta interação, e é uma interação o quê? Física, tem que ligar uma coisa na outra. Se eu não grudar com uma molécula na superfície celular, o vírus não entra. A ligação e a entrada é a primeira etapa para o vírus conseguir ir do ambiente extra para o intracelular. Muitos vírus usam a via endocítica das células, nem todos. Nessa figura aqui a gente vê um exemplo, olha lá, segunda etapa, formou um endossomo, ou seja, o vírus foi internalizado como algo que seguiria a via degradatória, uma célula endocita. Nesse processo, o que acontece no interior do endossomo? O interior do endossomo sofre acidificação. Essa é uma via tradicional dentro da célula. Ao acidificar, o que acontece com os elementos que estão no interior do endossomo? Sofrem desnaturação. Se um vírus normalmente contém um material genético revestido por um capsídeo, e esse capsídeo é um capsídeo proteico, uma vez internalizado e no interior do endossomo, eu precisaria desestruturar o capsídeo para poder liberar a informação genética do vírus. E é exatamente isso que ocorre. Durante um processo de acidificação do endossomo, o capsídeo se desmonta, se desestrutura. E isso favorece a externalização do material genético do endossomo para o citoplasma. No interior do citoplasma, agora, aí dependendo do vírus, eu posso ter uma série de caminhos distintos. Neste exemplo desta figura, digamos que a estruturação do genoma viral seja semelhante a uma molécula de RNA mensageiro da célula. O que vai acontecer? Se eu já estou no citoplasma, eu posso interagir com ribossomos e pode começar a tradução, a síntese de proteínas virais. Muitos vírus produzem a partir do seu genoma uma proteína grande, que a gente chama de uma poliproteína. Essa poliproteína ela é clivada, quebrada em fragmentos menores, dando origem assim a diferentes proteínas virais importantes, que vão ter quais efeitos? Efeitos sobre o controle do metabolismo celular, efeitos sobre a replicação do genoma viral, efeitos sobre a estratégia de organização, de montagem de novas partículas virais, então diferentes fins. E aí a célula começa a produzir novos vírus. Uma vez que essas novas partículas estão organizadas, elas são liberadas, ou ativamente, ou se acumulam no interior da célula até que ela se rompe, e aí passivamente isso é liberado para células vizinhas. Mas o que é importante a gente destacar aqui? Que independentemente do tipo de vírus, veja, o que foi usado foi a maquinaria celular. Então,
O vírus precisa, entre aspas, olha, lembra que eu falei, não use termos antropomórficos, mas muitas vezes para fins didáticos a gente assim o faz. Ele entrou no meio da dança, ele hackeou o sistema, ele usou o sistema já existente da célula. E que sistema é esse? O fluxo informacional. Ele entra em algum momento do fluxo informacional da célula. Dependerá se o vírus é um vírus de DNA, se é um vírus de RNA, a gente vai entender em que momento deste dogma central, em que momento deste fluxo informacional, o genoma viral entra no meio, entra no caminho, certo? Como todos os vírus precisam gerar alguma molécula que seja semelhante a quem? Ao RNA mensageiro celular, por quê? Porque é apenas o RNA mensageiro que interage com o ribossomo para que ocorra a síntese de proteínas. Eu preciso que esse tal RNA mensageiro viral possa ser lido pelos ribossomos da célula infectada. Todos os vírus do planeta seguem esta regra. Assim sendo, nós classificaremos os vírus de acordo com a composição do seu material genético e como é que eu faço para chegar numa molécula que seja semelhante a um RNA mensageiro que possa ser lido pelos ribossomos da célula infectada. Quem descreveu essa classificação foi um virologista que ainda é vivo, que ganhou um prêmio Nobel chamado David Baltimore. E estudando diferentes vírus, ele propôs um sistema de classificação, que é esse que nós vemos aqui, que tem 7 categorias atualmente. Quando ele propôs à época, eram 6. A gente descobriu uma nova categoria, mais recentemente entrou aí a categoria número 7. Então, vamos entender, olha lá. Quem é que está no centro desse nosso sistema de classificação? No centro do sistema de classificação está a molécula do RNA mensageiro. Então, eu vou entender, a depender da característica do genoma viral, que etapas celulares devem ocorrer para chegar no RNA mensageiro. Se um vírus for um vírus de DNA, por exemplo, dupla fita, o que é necessário para que uma informação de DNA dupla fita dê origem a uma molécula de RNA mensageiro? Na vida celular, a gente também tem DNA dupla fita. Que etapa tem que acontecer para eu ir da informação armazenada no DNA dupla fita para uma molécula de RNA simples fita? Qual é o nome deste processo biológico? Transcrição, certo? Maravilha. Para ir do DNA dupla fita para a molécula de RNA mensageiro, tem que acontecer a transcrição. Que enzima realiza a transcrição? Para que ocorra a transcrição, a gente depende de uma enzima chamada RNA polimerase. Para formar um polímero de ribonucleotídeos, eu preciso de uma RNA polimerase. Essa RNA polimerase, ela é da própria célula infectada ou ela é uma RNA polimerase que já veio junto do vírus? Aí depende do tipo de vírus. As duas formas são possíveis. Mas eu entendi que para ir do DNA dupla fita para a molécula de RNA mensageiro, eu preciso da ação de quem? De uma RNA polimerase. E é isso que a gente vai discutir para cada uma das categorias. Que etapas são necessárias para eu ir do genoma viral até a molécula do RNA mensageiro? Vamos a algumas definições importantes antes da gente falar de cada uma das 7 categorias de genomas virais. Primeiro ponto-chave. Para que aconteça a tradução, eu preciso da molécula do RNA mensageiro, certo? Sem o RNA mensageiro, interagindo com o ribossomo, não tem tradução. Então, agora a gente vai trazer uma convenção. Qual é essa convenção, gente? É o termo que a gente diz polaridade para uma fita nucleotídica. E polaridade não tem a ver com carga aqui. Polaridade, para nós no campo da virologia e da biologia molecular, é uma convenção. E qual é essa convenção? Quando a sequência nucleotídica
de uma fita for igual à sequência nucleotídica de um RNA mensageiro, a gente vai atribuir a ela o sinal positivo. Por exemplo, um DNA dupla fita tem duas fitas que são antiparalelas. E essas fitas antiparalelas são complementares entre si, certo? Se uma fita tem lá A, T, C, G, na outra fita eu tenho a sequência complementar a estes nucleotídeos. Perfeito? A fita que porta a informação que é idêntica à molécula do RNA mensageiro, a gente vai atribuir o sinal positivo. Por quê? Porque a molécula do RNA mensageiro, por convenção, sempre recebe o sinal de fita positiva. Agora, como eu tenho duas fitas no DNA, uma vai ter a sequência idêntica à do RNA mensageiro, claro, respeitando-se as regras. Eu não vou ter uracila, né? No RNA eu tenho, no DNA eu vou ter timina, por aí vai. A outra é o complemento desta informação, portanto, é uma fita que a gente chama de polaridade negativa. Tudo bem? Um DNA que é equivalente à sequência do RNA mensageiro também vai receber a classificação de fita com polaridade positiva. Já que as fitas são complementares entre si, o complemento de uma fita positiva sempre será uma fita negativa. O complemento de uma fita positiva sempre será uma fita negativa. Tranquilo? Então, esses conceitos são fundamentais para a gente entender como é que ocorre a classificação no sistema de Baltimore. E mais um ponto. A fita do RNA mensageiro sempre recebe a classificação da polaridade positiva. Mas nem todo RNA com polaridade positiva necessariamente é um RNA mensageiro. Por quê? Porque você lembra que o RNA mensageiro tem algumas marcações que lhe são características. Por exemplo, um RNA mensageiro eucariótico tem um cap, tem uma cauda de poliadenina, certo? Então, nem toda molécula de RNA viral cuja polaridade seja positiva necessariamente é estruturalmente semelhante a um RNA mensageiro. Todo RNA mensageiro tem polaridade positiva, mas nem todo RNA polaridade positiva necessariamente é um RNA mensageiro. Perfeito? Vamos entender a classificação agora no sistema de Baltimore. Uma vez que eu sei como é que é a natureza do genoma viral, como assim natureza? É DNA ou é RNA? É DNA fita dupla, é DNA fita simples. É RNA fita dupla, é RNA fita simples. Uma vez que eu sei a natureza do genoma viral, eu posso deduzir quais são as etapas para que em uma célula infectada aconteça a produção do RNA mensageiro. Então, eu vou partir da natureza do genoma até chegar na molécula do RNA mensageiro. E assim eu entendo a lógica que ocorre dentro de uma célula infectada, certo? Quais são as classes dos genomas virais? Atenção. Então, nós temos DNA dupla fita. A gente usa muito as siglas em inglês. DS vem de double stranded. Então, é dupla fita. Tem DNA dupla fita. Tem vírus cujos genomas são de dupla fita de DNA, assim como o nosso. O nosso genoma só é dupla fita. Toda a vida celular só tem genoma assim, dupla fita de DNA. E tem vírus que também tem genoma de dupla fita de DNA. Agora, tem vírus que tem DNA simples fita. A fita simples, aí você lembra, opa, pode ser polaridade positiva ou polaridade negativa. Perfeito? Nessa nossa figurinha, o exemplo está um DNA polaridade positiva, mas poderia ser uma polaridade negativa também. É uma fita simples. Dá para produzir um RNA mensageiro a partir de um DNA fita simples? Sim ou não? Quando você pensa no dogma, no fluxo informacional
que ocorrem numa célula, condições normais, as nossas células trabalham com DNA fita simples? Sim ou não? Não. Se o vírus tiver um DNA fita simples, antes de chegar na molécula do RNA mensageiro, por quem eu vou ter que passar? Eu vou ter que passar pelo DNA dupla fita. Você está vendo o fluxo das setinhas? Olha lá. Eu preciso passar pelo DNA dupla fita antes de chegar no RNA mensageiro. Então, isso significa que um vírus cujo genoma seja uma fita simples de DNA, no interior da célula infectada, primeiro será sintetizado o complemento daquela informação, dando origem a uma fita dupla de DNA, e aí depois é que pode acontecer a transcrição. Não dá para ir direto para a transcrição. Perfeito? Tem vírus cujo genoma não é de DNA. O genoma é de RNA. E sendo RNA, esse RNA pode ser como? Pode ser um RNA dupla fita. Nós vemos aqui na categoria número 3. Pode ser RNA fita simples. Só que sendo fita simples, eu preciso lembrar do tipo de polaridade. Fita simples, polaridade positiva. Opa, fita simples, polaridade positiva, a gente vai pensar aqui na categoria número 4. Mas pode ser fita simples, polaridade negativa. A gente vai pensar aqui na categoria número 5. Tem vírus que é de RNA, mas ele tem um jeitão diferente. Por quê? Porque, primeiro, ele gera um molde de DNA na célula infectada. E ele segue um caminho diferente do que a maioria dos vírus cujos genomas são de RNA pura e simplesmente. Então, a gente fala que ele passa por um intermediário de DNA. Aí é a categoria 6 do sistema de Baltimore. E a gente descobriu uma categoria diferente, adicional. Aí atualizou o sistema, que é a categoria de DNA dupla fita parcial. O que é dupla fita parcial? A dupla fita é parcial porque, embora seja DNA, uma fita é contínua, a outra é fragmentada. Por isso que é uma dupla fita parcial, aí entra aqui na categoria número 7. Essa é a última categoria que a gente descobriu. Por exemplo, o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B tem esse genoma diferentão. É uma dupla fita, mas não é uma dupla fita contínua. Uma fita intacta, a outra fita é segmentada. Então, vamos lá. 7 classes representadas aqui. Um vírus pode ter DNA dupla fita, primeira categoria do sistema de Baltimore. Um vírus pode ter DNA fita simples, polaridade positiva ou negativa, categoria 2. Um vírus pode ter RNA dupla fita, categoria 3. Um vírus pode ter RNA fita simples. Agora a gente vai separar. Fita simples positiva, categoria 4. Fita simples negativa, categoria 5. Fita simples positiva, mas que passa por um intermediário de DNA, categoria 6. O exemplo do HIV. O HIV é um vírus que faz transcrição reversa. Ele dá origem a uma molécula de DNA antes de continuar o seu processo replicativo. Então, entra na categoria 6. E categoria 7, dupla fita de DNA, mas é uma dupla fita parcial. Da onde eu parto e aonde eu tenho que chegar, eu consigo traçar uma rota. Pensa lá, você vai fazer um caminho, você vai pegar o Waze, vai colocar um endereço. Você sabe de onde você parte, você sabe onde você quer chegar, ele traça uma rota. Então, o que nós estamos deduzindo aqui é o GPS biológico da célula infectada.